Eu sou Elias, coveiro aqui no Cemitério da Paz há mais de 30 anos. Vi a grama nascer e morrer sob incontáveis túmulos. Vi a dor das famílias se transformar em saudade quieta. Para mim, a morte nunca foi assustadora. É um trabalho, silencioso, respeitoso. O medo que as pessoas têm deste lugar é, na maioria das vezes, da vida que ainda pulsa e não dos que repousam. Mas teve uma noite, uma única noite, que me fez questionar tudo o que eu achava saber sobre o descanso eterno. Era um final de inverno. O frio cortava a pele mesmo por baixo do meu casaco grosso. Eu estava no turno da madrugada, fazendo a ronda de rotina, conferindo portões e a iluminação, mais por formalidade, já que raramente alguém se aventurava por aqui depois da meia-noite. A lua estava encoberta e a névoa densa transformava cada mausoléu numa silhueta fantasmagórica. O silêncio, que era meu maior companheiro, parecia mais pesado, quase sufocante. Eu estava perto da ala mais antiga, onde os jazigos são verdadeiras casas de pedra, quando ouvi. Não foi um grito, nem um lamento. Foi um som que perfurou o silêncio como vidro estilhaçando, um choro de criança. Gelei no lugar. Olhei para o relógio de pulso, 3h17 da manhã. Que criança estaria aqui? Que família estaria tão desesperada a ponto de trazer um filho a esta hora, neste frio? Pensei em assaltantes ou vândalos, mas o som era inconfundível. Era puro, desesperado e próximo. Liguei a lanterna, um feixe forte, e comecei a varrer a área. Os feixes de luz batiam nas lápides úmidas, refletindo o brilho de forma estranha. Não havia vulto, carro, nem sinal de invasão. O choro, porém, continuava. Parecia vir de baixo, ou, o que era mais perturbador, de dentro de alguma das sepulturas. Fui andando, passo a passo, a bota rangendo na brita fina do caminho. O choro me guiava até o mausoléu da família Alvarenga, uma cripta imponente de mármore escuro, com um anjo de pedra na porta. A criança estava chorando ali, inegavelmente. Eu me aproximei, o coração martelando contra as costelas. Coloquei a mão, trêmula, na grade de ferro frio. Ei, tem alguém aí? Eu sou o coveiro. Vocês precisam de ajuda? Minha voz saiu rouca, um sussurro fraco contra o barulho do choro. O choro parou instantaneamente. O silêncio voltou, mas agora não era pacífico. Era um silêncio atento, pesado, como uma laje. Fiquei ali por 1 minuto, talvez 2, o tempo se arrastando. Estava prestes a dar de ombros, convencendo-me de que havia sido o vento, a fadiga ou a minha imaginação me pregando uma peça. Foi quando eu ouvi algo mais, um som de metal raspando na pedra, vindo de dentro da cripta, e então o ranger lento e pesado da porta de mármore. Eu não vi a porta se abrir, pois estava muito escuro, mas o ranger foi claro, inconfundível. A porta de mármore, que só é movida por um guincho ou por 4 homens fortes, estava sendo arrastada. Recuei, tropeçando em um pequeno túmulo, a lanterna caindo e rolando, apagada. Fiquei no breu total, apenas com a minha respiração ofegante. Então, do meio da névoa e da escuridão, eu ouvi a voz. Não era mais choro. Era uma voz de criança, aguda, sussurrada, mas perfeitamente audível, bem ao lado da porta. Eu não consigo sair. Me ajuda, por favor. O terror me dominou. Não era o choro desesperado de antes. Era uma súplica fria, sem emoção, que me penetrou até os ossos. Eu não pensei. Corri. Corri como nunca havia corrido em toda a minha vida, sem olhar para trás, sem pegar a lanterna. Corri até chegar na minha casinha de vigia, onde me tranquei, a chave na fechadura tremendo na minha mão. Fiquei lá espremido num canto até o sol surgir. Quando as primeiras luzes do amanhecer vieram e os outros funcionários chegaram, eu voltei com eles. Fomos até a cripta da família Alvarenga. A pesada porta de mármore estava completamente fechada. Olhei o chão. Não havia marcas de arrasto,
nem no mármore da porta, nem no cimento à sua frente. A única coisa fora do lugar era a minha lanterna, deitada ao lado de uma lápide, intacta, mas desligada. Eu nunca comentei a história com ninguém no cemitério. Sei que me tomariam por louco, mas toda noite, quando a névoa desce e o silêncio se torna pesado, eu evito a ala antiga, e toda vez que passo por lá, me pergunto: se a porta não abriu, e se não havia ninguém para movê-la, de onde veio o ranger? E mais importante, de onde veio aquela súplica fria? Desde então, aprendi que neste lugar, nem todo silêncio é paz, e nem tudo que jaz está em descanso. Eu me chamo Benedito. Trabalho no cemitério de São Bartolomeu, no interior de Pernambuco, há 22 anos. Diferente dos cemitérios grandes e urbanos, o nosso é de terra batida, com túmulos simples e poucos mausoléus. Aqui o trabalho é mais braçal e direto. E foi justamente essa simplicidade que me preparou para o medo que não vinha dos mortos, mas do que os mortos deixam para trás. O turno da manhã começou com uma exumação. Uma família de posses havia comprado um jazigo novo e queria transferir os restos do patriarca, o senhor Custódio, falecido há exatos 7 anos. É um trabalho rotineiro, mas sempre exige cuidado. Descemos o caixão, a madeira estava razoavelmente conservada. Ao abrir a tampa, o que sobrou do senhor Custódio estava ali, como esperado. Ossos limpos, envoltos nos restos do terno escuro. O que não era rotina era o que encontramos em suas mãos. O senhor Custódio estava segurando, firmemente apertado contra o peito, uma corrente de ferro grossa e enferrujada. Não era um objeto de fé, não era um terço, nem uma aliança. Era um pedaço de corrente que parecia ter sido cortado de um portão, com elos pesados e pontas afiadas. A família não tinha mencionado isso, e parecia tão antiga quanto a própria sepultura. Meu ajudante, o Joca, ficou desconfortável. Isso não é normal, Benedito. Deixa aí. Mas eu sabia que as regras eram claras. Tudo que não fosse resto mortal deveria ser catalogado e, se a família não reclamasse, descartado ou guardado. Eu não podia enterrar a corrente junto com os ossos no novo jazigo. Com as luvas grossas, tive de forçar para tirar a corrente das mãos esqueléticas do falecido. No momento em que o metal se separou dos ossos, senti um arrepio. A corrente estava incrivelmente quente, apesar de ter ficado enterrada na terra fria. E ao mesmo tempo percebi que os ossos, antes brancos e inertes, pareciam molhados, brilhantes, úmidos de uma forma que eu nunca havia visto em uma exumação de 7 anos. Coloquei a corrente em um saco plástico e terminei a transferência. À tarde, comecei a sentir o peso da corrente. Guardei-a na gaveta da minha mesa no pequeno escritório. Mas o ar ali ficou denso. Uma dor lancinante na minha nuca começou, e eu sentia como se meus ombros estivessem sendo esmagados por um peso invisível. Naquela noite, fui o último a sair. Já estava no portão, prestes a trancar, quando ouvi o som. Não veio de longe, nem do fundo do cemitério. Veio do escritório, a uns 20 metros de mim, onde a corrente estava guardada. Era o som de metal arrastando-se pelo chão de cimento. Era um ruído lento, pesado, como se a corrente estivesse sendo puxada, elo por elo, pela sala. Não havia vento. Não havia como um bicho ou um rato fazer um barulho tão grave. Parei com a chave na mão. A dor na minha nuca apertou e eu tive a sensação clara de que, se eu olhasse para trás, veria a coisa que estava movendo o ferro. E então o som parou. Silêncio. Dei um passo hesitante em direção ao portão, querendo desesperadamente ir embora, quando o silêncio foi quebrado por um novo som, vindo da mesma sala. Um forte clunk. Parecia que a corrente havia sido atirada com força contra a parede de pedra. E depois, uma voz. Não era de criança, nem de lamento. Era a voz de um homem.
velho, rouca e ressentida, amplificada pela escuridão. Me devolve o meu peso, Benedito! A voz parecia vir de dentro da minha própria cabeça, mas era tão real que cheguei a cambalear. Aquela corrente não era um objeto comum. Era algo que o senhor custódio precisava levar consigo. Era o seu fardo, o seu peso literal, enterrado com ele por algum motivo que eu nunca soube e, sinceramente, nunca quis saber. E eu o havia roubado. Eu larguei a chave, corri de volta para o escritório, agarrei o saco plástico com a corrente quente e úmida e voltei para a cova original, a que eu acabei de fechar. Raspei a terra com a pá, cavando um buraco fundo ao lado da sepultura. Com as mãos nuas, joguei a corrente de volta na terra. Enquanto a jogava, ouvi um suspiro profundo, um som de alívio que parecia vir de toda a extensão do cemitério. A dor na minha nuca sumiu. O ar ficou leve. Desde aquele dia, nunca mais abri um caixão sem ter a certeza de que o que está lá dentro tem que ficar lá dentro. O senhor custódio precisava do seu peso para descansar. E eu aprendi que no mundo dos mortos, nem todos os objetos são lembranças. Alguns são prisões. Meu nome é Arthur. Fui coveiro no antigo cemitério de São Cristóvão por 18 anos. Diferente dos meus colegas, que temiam os vultos, eu temia a geometria. Meu medo não vinha do que se move, mas do que deveria ser fixo e, de repente, não era mais. São Cristóvão era cercado por um muro de pedra e tinha apenas uma entrada, o Portão dos Suspiros. Uma estrutura maciça de ferro forjado que eu trancava todas as noites, pontualmente às 23 horas. A experiência que me assombra até hoje começou numa noite de neblina espessa, uma névoa fria e úmida que parecia absorver qualquer som. Fiz minha ronda final, cheguei ao Portão dos Suspiros e passei o cadeado grosso. Virei-me para sair e foi aí que o mundo se dobrou. Dei o primeiro passo para a calçada, mas em vez de encontrar o asfalto frio da rua e os postes de luz da cidade, fui recebido por terra e a visão familiar, mas impossível, da capela principal do cemitério, a uns 50 metros de distância. O Portão dos Suspiros estava fechado às minhas costas, mas eu não estava na rua. Eu havia, inexplicavelmente, saído para o lado de dentro do cemitério. Fiquei petrificado. A capela principal, onde eu deveria estar olhando de dentro para fora, agora estava à minha frente, como se eu tivesse atravessado o muro ou o portão tivesse se teletransportado. A névoa cor de chumbo pairava pesadamente sobre as lápides, e o silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir a pressão sanguínea nos meus ouvidos. E então, o ritual começou. Da lateral da capela emergiu uma procissão fúnebre. Eram cerca de 10 figuras. Não vestiam roupas da época, mas pareciam de um tempo distante. Casacos longos e escuros, chapéus enterrados na cabeça. Caminhavam em um ritmo lento, quase imperceptível, carregando um caixão de madeira polida, sem ornamentos. O mais aterrorizante era o silêncio. Não havia choro, não havia murmúrios, não havia barulho de sapatos na brita. A procissão se movia como uma fotografia escura, sem som. Eu deveria ter fugido, mas meus pés estavam enraizados. Em vez disso, senti uma compulsão. Minha mão agarrou o lampião a óleo que sempre ficava ao lado do portão. Um lampião que eu sabia estar apagado, mas que agora emitia uma luz fraca e amarelada. De repente, eu era o lanterneiro da procissão. Comecei a andar de forma involuntária, logo atrás do último carregador. Eles me ignoraram. Eu era parte daquele cortejo silencioso, caminhando pela ala de túmulos mais antigos, onde eu raramente ia. A procissão parou junto a uma sepultura rasa, de mármore rachado. Os carregadores baixaram o caixão sem um som. Quando o lampião que eu segurava iluminou a madeira, percebi o detalhe que me gelou. O caixão não tinha a placa com o nome do falecido. Era liso. E, pior, através do verniz polido,
eu vi um reflexo distorcido de mim mesmo, meu rosto pálido e aterrorizado. Eles ficaram ali, imóveis, por um tempo que parecia eterno. Eu segurando o lampião, eles observando o caixão. Ninguém cavava, ninguém falava. Era apenas uma vigília eterna. Finalmente, um dos homens, o mais alto, fez um movimento lento com a mão, como um aceno de dispensa. Naquele instante, a névoa se desfez, a capela desapareceu, a procissão sumiu. O portão dos suspiros estava fechado, às minhas costas, e eu estava do lado de fora, na calçada. A luz do lampião que eu segurava piscou e se apagou. Nos dias seguintes, tentei encontrar o túmulo daquela vigília. Vasculhei a ala antiga, mas não havia túmulo novo, nem terra remexida, nem o jazigo rachado que a procissão visitou. A partir daquele dia, toda vez que trancava o portão dos suspiros, a mesma coisa acontecia. Eu saía para o lado de dentro do cemitério, e toda noite eu era forçado a participar do mesmo funeral silencioso. O horror não estava no fantasma, mas na repetição obrigatória. Eu era o coveiro condenado a enterrar o mesmo caixão sem nome todas as noites, sabendo que no dia seguinte ele estaria de volta na capela, esperando o meu retorno para iniciar o ciclo. Uma noite, tomado pelo desespero, tentei uma última coisa. Enquanto a procissão se movia, puxei a corrente do lampião e o balancei na direção de um dos carregadores. Ele não parou de andar, mas ergueu a cabeça lentamente. Eu não vi seu rosto, pois estava escondido pelo chapéu e pela sombra. Mas ele parou, e da escuridão sob o chapéu, eu ouvi um som que não era uma voz, mas a sensação de uma palavra no meu brain. É necessário, Arthur. Naquela noite, fugi pela terceira vez e encontrei uma rachadura no muro dos fundos. Nunca mais usei o portão dos suspiros depois do pôr do sol. Eu sei que o portão está lá, fixo no mundo, mas a cada noite ele se torna o portal de uma obrigação antiga, forçando quem ousa passar a dar luz a um enterro sem fim, o funeral onde o morto se recusa a ser enterrado e o coveiro é forçado a ser, eternamente, a única testemunha. Eu sou o Jonas. Trabalhei no cemitério Jardim das Flores por pouco mais de 10 anos, até que um evento me fez pedir demissão e nunca mais olhar para trás. Minha história não envolve fantasmas que gritam ou vultos na névoa, mas sim uma manifestação de tristeza e, o que é pior, culpa, que se tornou física. O Jardim das Flores era um cemitério moderno, com muitas placas de mármore e pouca terra. O trabalho noturno era só vigilância, mas naquela noite de outono, o silêncio foi quebrado por um barulho incomum. O som de um choro abafado e o raspar de metal contra a pedra. Fui até a origem do som e encontrei uma mulher. Ela estava agachada em frente a uma lápide de mármore branco, a de seu filho, um adolescente que havia morrido em um acidente de carro no mês anterior. Ela tinha nas mãos uma pá de jardinagem pequena e enferrujada. Seus olhos estavam inchados, vermelhos de tanto chorar. Ela estava cavando desesperadamente. Minha pulseira de ouro, Jonas. Eu a dei para ele usar no caixão, para que não ficasse sozinho. Mas não devia ter feito isso. Preciso de volta. A pulseira era a única herança que ela tinha de sua mãe. No ápice da dor do luto, ela a colocou no pulso do filho falecido antes do sepultamento. Agora, a dor estava sendo substituída por um arrependimento insuportável. E a necessidade desesperada de reverter, de alguma forma, o ato. Ela me implorou. Chorou e se ajoelhou, dizendo que se eu não a ajudasse a cavar, ela passaria a noite ali sozinha. Eu, um homem de 40 e poucos anos, sem coragem para enfrentar o sofrimento dela, cometi o erro. Cedi. O mármore da gaveta era pesado, mas eu tinha as ferramentas. Abri a sepultura o suficiente para que ela alcançasse o caixão. Ela rasgou a seda, tirou a pulseira do pulso do filho falecido e a segurou contra o peito, chorando em silêncio. Fechamos a sepultura
e recolocamos tudo no lugar. O trabalho levou horas. Quando o sol começou a nascer, a mulher se foi, exausta e vazia, agradecendo-me em um sussurro. Eu pensei que tinha acabado ali, que eu teria de lidar apenas com a burocracia do meu erro no dia seguinte, mas o cemitério tinha percebido. Ao limpar a lápide do garoto, toquei no mármore branco. Estava frio como sempre, mas a partir daquele momento, a sensação de frio não me deixou mais. Passei o dia com uma sensação constante de frio intenso, mesmo sob o sol quente. Tomei banho quente e vesti várias camadas de roupa, mas o arrepio vinha de dentro. Na noite seguinte, durante a ronda, percebi o horror. O frio não estava em mim. O frio me seguia. Toda vez que eu me aproximava de uma sepultura, o mármore ou a terra que eu tocava ficavam subitamente gelados de forma extrema. Não era o frio da noite, era um frio cortante, antinatural, que parecia sugar o calor de tudo ao redor. O auge veio perto do túmulo onde eu havia violado o descanso do garoto. A lápide dele não estava apenas fria, estava coberta por uma fina camada de gelo, mesmo a temperatura ambiente estando acima de zero. O mármore parecia chorar cristal. E toda vez que eu olhava para as minhas mãos, sentia uma pontada de dor. Elas não estavam mais simplesmente frias. Elas estavam brancas e translúcidas, parecendo mármore polido. Era como se tivessem sido congeladas de dentro para fora. Percebi o que estava acontecendo. Ao ajudar a mulher a quebrar o descanso do filho e roubar seu último presente, eu havia assumido, sem querer, uma dívida com o frio da morte. Eu me tornei o guardião forçado do frio que deveria permanecer no subsolo. Na terceira noite, o medo atingiu o auge. Eu estava inspecionando o portão quando ouvi, vindo de uma fileira de túmulos recém-enterrados, um som que não vinha de cima, mas sim da terra. O som de batidas firmes e ritmadas. O som parecia o baque de sapatos contra a madeira do caixão, vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Eram os mortos, numa silenciosa e fria marcha de desaprovação. Eles não estavam saindo. Eles apenas estavam batendo, de dentro das suas caixas, uma sinfonia de protesto subterrâneo, exigindo o retorno do equilíbrio. Lágrimas escorreram pelo meu rosto de desespero. Olhei para as minhas mãos, que agora pareciam esculturas de gelo. Eu tinha quebrado a regra de ouro do coveiro, não interferir, e o preço era me tornar, pouco a pouco, uma extensão fria do cemitério. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei. Mas o frio não me abandonou. Uso luvas o tempo todo, mesmo no verão. E de vez em quando estou muito sozinho, sinto o desejo irresistível de tocar uma pedra de mármore. Quando o faço, a pedra fica instantaneamente gelada. Eu não fui assombrado por um fantasma. Fui assombrado pela consciência coletiva do descanso interrompido. E carrego a dívida no meu próprio corpo. Agora, apenas um homem que está sempre sentindo o frio do túmulo. Meu nome é Ramiro, e passei meus melhores e piores anos como vigilante noturno e coveiro auxiliar no cemitério da Saudade, que ficava numa encosta de morro. Ao contrário de outros cemitérios, o nosso tinha uma peculiaridade arquitetônica que sempre me incomodou. A ala central era dominada por enormes mausoléus de estilo gótico e neoclássico, todos com pequenas janelas gradeadas, feitas para deixar entrar um pouco de luz natural nas criptas subterrâneas. Para mim, essas janelas sempre pareceram estranhas. Por que dar uma visão para o mundo a quem já partiu? Eu estava acostumado ao meu turno, entre a meia-noite e as 6 da manhã. O silêncio, a lanterna, a solidão. A rotina era o meu escudo. O problema começou na noite em que, durante a ronda, parei em frente ao grande mausoléu da família Barreto.
Por algum motivo, a luz da minha lanterna se concentrou exatamente na janelinha de vitral que ficava na altura do meu peito. Eu vi apenas escuridão e, talvez, o reflexo distorcido da minha própria cara. Mas, ao me afastar, senti um arrepio. Não consegui evitar a sensação de que, no instante em que me virei, algo se moveu atrás daquele vitral escuro. Na noite seguinte, o sentimento era mais forte. Eu estava rondando a mesma ala quando comecei a notar que cada uma daquelas janelas dos mausoléus parecia um olho fixo na minha direção. Era ridículo, claro, eram apenas pedras, ferro e vitrais sujos, mas a paranoia se instalou. Parei em frente ao mausoléu Barreto e me forcei a olhar diretamente para o vidro. Nada. Respirei fundo e me afastei. Foi quando ouvi. Não foi uma voz, nem um grito. Foi um som sutil, fraco, mas que ressoou no silêncio da noite. O barulho lento de uma persiana sendo fechada, vindo de dentro do mausoléu. Um som que não deveria existir ali. Minha lanterna tremeu nas minhas mãos. Corri para a janelinha e apontei a luz. O vitral estava intacto. O interior era uma escuridão impenetrável. Mas a sensação de que algo havia acabado de se esconder era avassaladora. O tormento cresceu nas semanas seguintes. O cemitério se transformou numa prisão de observadores. Toda vez que eu passava pela ala central, eu via. Não com os olhos, mas com o canto da mente. Eu via os mausoléus se tornando uma plateia silenciosa. As janelas góticas, estreitas e escuras, pareciam pupilas fixas. As janelas neoclássicas, redondas ou ovais, tornaram-se olhos vazios. Meu trabalho de vigia se inverteu. Eu não estava vigiando os túmulos estavam me vigiando. Uma noite eu estava assinando a folha de ponto na minha pequena cabine, quando ouvi um som seco, como de um tecido pesado roçando na pedra. Olhei pela janela da cabine. A névoa estava densa. A uns 20 metros, na direção da ala principal, vi. Em uma das janelas do mausoléu mais alto, o da família Figueiredo, havia um movimento. Algo estava sendo empurrado contra o vidro por dentro. Parecia ser um pedaço de pano escuro e pesado, talvez um lençol ou a lapela de um casaco antigo. E então, o tecido foi lentamente puxado de volta. E por um instante, um único e terrível instante, no espaço escuro que a sombra havia criado, eu vi um par de olhos. Eles não tinham brilho nem cor. Eram apenas duas manchas úmidas e escuras, mas com uma forma inconfundível. Estavam imóveis e me encaravam com uma atenção fria e profunda. O meu sangue gelou. Não era o olhar de um morto, era o olhar de um observador paciente. Joguei a prancheta no chão e me tranquei na cabine. Fiquei encolhido sobre a mesa, tremendo até o sol nascer. Eu sabia que a minha presença, a minha rotina, o meu barulho, tudo havia se tornado o entretenimento da noite para aqueles que nunca mais dormiriam de verdade. Eu era o espetáculo. O clímax veio na minha última noite. Decidi que não aguentava mais e iria embora ao amanhecer. Fazendo minha ronda final, reuni a coragem para enfrentar a plateia de mármore. Parei no centro da alameda e falei em voz alta para a escuridão: "Eu vou embora! Acabou!" O silêncio me respondeu. E então comecei a andar em direção ao portão, apressando o passo. Foi quando aconteceu a coisa mais perturbadora de todas. Quando eu passava por cada mausoléu, percebi que todas as janelas que eu havia notado ao longo das semanas, o vitral Barreto, a janela redonda do Souza, a fenda estreita dos Lemos, estavam se fechando. Não havia som de metal ou vidro. Era apenas a escuridão se aprofundando instantaneamente dentro de cada moldura de pedra, como se cortinas pesadas e invisíveis estivessem sendo puxadas em unição. À medida que eu passava, era como se a plateia se levantasse, entediada, para encerrar a sessão.
A sensação não era de medo, mas de uma rejeição humilhante. Eles haviam terminado de me assistir. E o silêncio que se seguiu não era o do descanso, mas o do desinteresse. Saí do cemitério antes das 6 da manhã, sem esperar a troca de turno. Nunca mais voltei. Até hoje, quando estou em um lugar escuro, tenho a mania de conferir se há janelas. E tenho a certeza fria de que para os que estão além da vida, o maior horror não é que o mundo continue sem eles. O maior horror é a nossa previsibilidade. Meu nome é Ismael. Trabalhei por 14 anos no cemitério de Santo Agostinho. Se há algo que um coveiro aprende é que tudo tem seu lugar. A terra na cova, o caixão embaixo, o mármore em cima. E, principalmente, que os pertences dos mortos ficam com os mortos ou com os vivos, nunca no meio. Minha história de terror não é sobre o que ficou, mas sobre o que se recusava a ir embora. O foco era o túmulo do Jardim 14, um local simples, de uma moça chamada Clara, que havia falecido ainda jovem, vítima de uma doença súbita. O problema começou na manhã seguinte ao sepultamento. Fui fazer a ronda de limpeza e notei algo cintilando em cima da terra fresca do túmulo de Clara. Era um anel de prata maciça, com uma pedra escura, quase negra. Obviamente, devia ter caído do bolso de algum familiar durante a cerimônia. Eu o peguei, o metal estava frio e incrivelmente pesado. Levei-o para a administração. Catalogamos como achado e esperamos que a família viesse reclamar. 3 dias se passaram e ninguém apareceu. Na manhã daquele 4º dia, voltei ao Jardim 14 para plantar umas mudas. E ali estava, exatamente no centro da terra já assentada do túmulo de Clara, o mesmo anel de prata. Eu o reconheci. A pedra escura, o peso incomum, os pequenos arranhões na lateral. Fiquei perplexo. Voltei à administração. O anel que havíamos catalogado não estava mais na gaveta de achados. A gaveta estava trancada, o lacre de papel intacto, mas vazia. O zelador jurou que ninguém havia entrado. O anel simplesmente tinha sumido do cofre e havia aparecido sobre a cova. Eu o peguei novamente, sentindo um arrepio. Desta vez, tive a certeza. Este anel pertencia a Clara e ele não queria ficar na gaveta. Achei que o recado era claro. O objeto tinha que ser devolvido ao seu lugar de origem. Não podíamos reabrir o túmulo, mas eu podia enterrá-lo ali perto. Naquela noite, com a consciência tranquila, eu o enterrei a 10 centímetros de profundidade, bem próximo à cruz que marcava o túmulo. Fique aí, onde você quer estar, eu disse em voz baixa para o cemitério vazio. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi checar. A terra estava intacta, sem sinais de que havia sido mexida. No entanto, no centro do túmulo, sobre a terra úmida, estava ele, o anel de prata. Agora, o medo começou a se transformar em desespero. Eu não estava mais lidando com um objeto perdido ou uma superstição. Eu estava lidando com uma força de repulsão que desafiava a lógica da matéria e do espaço. O anel estava sendo fisicamente expelido para a superfície. Eu o peguei. O anel estava quente, quente demais. Quase me queimou. Falei com o Zeca, outro coveiro mais velho. Ele me olhou com os olhos arregalados. Você não pode ficar com o objeto, Ismael. Se ele está voltando é porque o corpo não o quer com ele, mas também não quer que ele saia daqui. Esse anel é uma âncora, ou pior, uma maldição que ela tinha em vida, e ela está tentando passar isso. O Zeca me aconselhou a jogá-lo fora do cemitério, em um rio de água corrente. Fiz exatamente isso. Dirigi até a ponte mais próxima, joguei o anel no rio e vi a água escura engoli-lo. Senti um alívio profundo, como se tivesse me livrado de uma febre. O alívio durou apenas até a manhã seguinte. Cheguei ao cemitério e fui direto para o Jardim 14, tentando me convencer de que era bobagem. Mas lá estava ele. Não sobre a terra, mas embutido no mármore do pequeno pilar que segurava a cruz. A pedra escura estava voltada para cima, e a prata parecia ter se fundido friamente à pedra branca, como se tivesse brotado do material sólido. Desta vez, não houve arrepio.
Apenas horror absoluto. O anel não estava mais sendo repelido. Ele estava reivindicando seu espaço no cemitério. Ele não podia ser removido pela água, pela terra ou pelo cofre trancado. Ele pertencia àquele lugar. E a moça, Clara, estava usando alguma força para garantir que ele ficasse ali, eternamente visível. Eu peguei uma chave de fenda e, com um martelo, tentei arrancá-lo do mármore. O metal da chave de fenda simplesmente se dobrou. O anel não se movia. Naquela noite, eu estava fechando os portões quando ouvi um som vindo da área do Jardim 14. Não era o som de passos ou choro. Era o som do mármore rachando. Fui até lá, a lanterna mal iluminando o terror. A cruz do túmulo de Clara estava no chão, e o pilar de mármore que a sustentava havia se rachado em 4 direções, todas a partir do ponto onde o anel estava embutido. A pedra escura do anel parecia pulsar, e o mármore ao redor estava quente ao toque, como se estivesse sob pressão. A única coisa que se movia no cemitério era o cheiro. Não era cheiro de morte, mas um forte e penetrante cheiro de metal enferrujado e ferro queimado. Eu entendi. O anel não era apenas um objeto, mas o ponto de tensão entre o corpo que queria se desfazer e a energia que o prendia. E o anel estava usando a própria estrutura do cemitério para se manifestar. Eu não o toquei. Eu não o tirei do lugar. Eu apenas peguei a cruz caída, a apoiei na pedra rachada e rezei uma oração que mal me lembrava. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca mais soubemos o que aconteceu com o túmulo de Clara. Mas eu tenho certeza de que se você for ao cemitério de Santo Agostinho, no Jardim 14, e procurar pelo pilar rachado, você o encontrará. O anel estará lá, embutido no mármore, frio ou quente, esperando que algum curioso o toque e tente mais uma vez tirá-lo de seu lugar de descanso forçado. Eu sei, pois até mesmo agora, longe daquele lugar, às vezes encontro pequenos grãos de terra argilosa no meu sapato e sinto nas minhas mãos a pontada de um frio metálico e pesado. O anel de prata não pode sair do cemitério, mas o seu toque me segue. Meu nome é Firmino e servi como zelador e coveiro no cemitério central por mais de 40 anos. Meu trabalho era extenso. Não só abrir e fechar covas, mas também polir os mármores dos jazigos mais antigos. Eu era bom nisso. Gostava de ver o granito escuro e o mármore branco brilharem como espelhos. A experiência que me assombra não veio da terra, mas do reflexo. O cemitério central tinha uma característica única: um enorme e antiquíssimo mausoléu panorâmico, com paredes internas revestidas de um granito negro polido a tal ponto que funcionava como um espelho perfeito. Ninguém era enterrado lá há décadas, e era meu trabalho ir lá a cada 3 meses para garantir que o brilho permanecesse imaculado. Naquela manhã de outono, fui fazer a limpeza rotineira. Levei meus baldes, panos e cera. A porta de ferro rangente se fechou atrás de mim, mergulhando-me no frio e no silêncio do lugar. Comecei a polir o granito na ala a oeste. O trabalho era lento, repetitivo. Eu me dobrava e esfregava, e o meu reflexo na pedra escura me mostrava um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas. Normal. Dei as costas para a parede leste, onde a luz fraca da manhã entrava por uma clarabóia alta, e continuei meu trabalho. Depois de uns 20 minutos, esfregando com força, senti uma intensa dor no joelho. Parei, apoiei-me no balde e olhei para o meu reflexo na parede polida à minha frente. Mas o homem que estava ali, refletido, não era eu. O reflexo me mostrava um homem muito mais velho, cabelos totalmente brancos, ombros curvados e um semblante marcado pela fadiga profunda. Ele estava parado, escorado em uma pá com um cabo de madeira, observando o reflexo de trás, onde eu estava. Gelei. Olhei rapidamente por cima do ombro. Não havia ninguém. A sala estava vazia, a porta de ferro fechada. Voltei o olhar para o granito polido. O homem ainda estava lá. Não era um fantasma nebuloso, era um reflexo claro e nítido, com todos os detalhes da minha fisionomia, mas envelhecido em no mínimo 20 anos. E a pior parte, ele não estava polindo, ele estava descansando.
com uma expressão de cansaço total, como alguém que estava ali há horas. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o pano cair. Olhei para o chão, o pano estava ao lado do meu balde, no presente. Olhei para o reflexo. O meu reflexo, o homem de 50 e poucos anos, estava ali novamente, agachado, pegando o pano do chão. Respirei fundo, tentando me convencer que a luz e o cansaço haviam me pregado uma peça. Continuei a polir, mas agora eu não tirava os olhos do meu reflexo. Eu tinha medo de me virar. Passado mais algum tempo, a dor no joelho voltou com força. No momento em que parei e gemi baixinho, o reflexo mudou. Lá estava ele novamente, o meu eu antigo, cansado, curvado, com a pá na mão. Mas desta vez ele fez algo. Ele olhou para o reflexo do meu rosto, o meu rosto real, que estava do lado de fora do espelho de pedra, e o homem velho balançou a cabeça lentamente, como quem reprova ou lamenta. Meu coração disparou. Eu senti que aquele reflexo não era uma visão do futuro, mas uma versão presa de mim mesmo, talvez de uma linha do tempo onde eu nunca havia saído daquele lugar, condenado a polir o mesmo granito para sempre. Eu sussurrei: "Quem é você? O que é você?" O homem velho e branco no reflexo não falou. Ele apenas levantou a pá, que eu sabia não estar ali no presente, e apontou com o cabo para baixo, para a base da parede. Eu segui o gesto. Olhei para a base da parede no meu presente. Ali, embutida no rodapé de granito, havia uma pequena placa de bronze que eu nunca havia notado antes. Limpei a poeira e li a inscrição feita sob o nome de um antigo administrador do cemitério. A paz é a recompensa pelo serviço, mas a memória é o fardo. Nesse momento, o meu eu antigo desapareceu do reflexo, substituído pela minha imagem atual. A tensão se dissipou, mas o terror permaneceu. Eu saí do mausoléu panorâmico e nunca mais voltei para polir o granito. Acredito que o mausoléu panorâmico, com suas paredes espelhadas, não só reflete, mas aprisiona versões passadas ou futuras de quem trabalha ali por tempo demais, forçando-os a contemplar a monotonia do seu próprio destino. O homem de cabelo branco era a minha imagem do futuro, cansado, que me avisava para não ficar. Eu me aposentei 5 anos depois, e até hoje, quando vejo um vidro escuro ou um metal polido, evito olhar o reflexo. Tenho medo de ver novamente aquele homem branco e curvado, com a pá na mão, me esperando. Meu nome é Ubiratã, e fui o vigia e coveiro substituto no cemitério Morada da Paz, em uma região de serra, por 15 anos. O cemitério era famoso pela neblina, que subia do vale toda noite, envolvendo os túmulos em um véu branco, espesso e frio. O silêncio da neblina era quase palpável, e eu sempre o senti como uma tela em branco, pronta para ser preenchida. Eu sabia que o dia do meu terror seria em uma noite de neblina. A experiência começou durante a segunda vigília, por volta das 2 da manhã. A neblina estava tão densa que minha lanterna mal iluminava 3 passos à frente. Eu estava perto da ala dos anjos de mármore, quando ouvi um som que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Um sussurro etéreo, como se o vento estivesse roçando uma folha de papel extremamente fina. Eu parei, tenso, varrendo a escuridão. O sussurro continuou, e ele começou a tomar uma forma. Não eram palavras discerníveis, mas sim um som contínuo e fraco, cheio de angústia. E então, o fenômeno começou. No meio da neblina, a uns 10 metros de mim, o ar começou a se agitar. Não era o vento, era um movimento interno na massa branca, como se a névoa estivesse sendo empurrada, formando um espaço vazio, um buraco. O buraco cresceu até que, no meio dele, a escuridão do ar vazio começou a delinear o formato de letras. Eu assisti, petrificado. A neblina se comportava como fumaça densa, e o sussurro aumentava. As letras flutuavam, se formando e se desfazendo. Mas eu consegui ler a primeira palavra. C-A-V-E. Cave. Meus joelhos tremeram. Cave o quê? Eu olhei em volta, mas a neblina me impedia de ver o chão ou os túmulos próximos.
A única coisa clara era aquela palavra formada pela ausência da névoa. Tão rápido quanto surgiu, a palavra se desfez e a névoa voltou a ser uma massa homogênea. Voltei para minha guarita, tremendo. Pensei que fosse exaustão, mas a palavra cave ficou martelando na minha mente. Na noite seguinte, a neblina estava ainda mais opressiva. Eu me forcei a ir para a mesma Anya, perto dos anjos. Fui preparado, levando minha pá de jardinagem, por mais absurda que a ideia de cavar no escuro fosse. Cheguei ao local e o sussurro começou. Mais alto, mais urgente. A neblina começou a se agitar novamente. Desta vez formou-se uma nova palavra, mais longa e lenta. I-no-cen-te. Inocente. A palavra pairou ali, acusadora, brilhando com o contraste entre o branco da neblina e o negro do ar. Eu olhei para os túmulos ao redor. Havia uma série de lápides sem ornamentos, de gente que morrera jovem. A quem a mensagem se referia? O sussurro se intensificou, quase um lamento. A palavra inocente se desfez, a névoa voltou a se mover e as formas começaram a se delinear mais rapidamente, quase em pânico. Elas formaram uma frase, uma última súplica. Me-e-ti-ra-rão. Me tiraram. Essa frase foi o meu limite. Era a voz de alguém que estava aprisionado e que usava o único elemento maleável daquele lugar, a neblina, para se comunicar. O terror não vinha do que eu via, mas da certeza de que alguém me escolheu para ler a última acusação. Peguei a pá de jardinagem e comecei a cavar cegamente na direção onde as letras flutuavam. A terra estava fria e dura. Eu cavava e o sussurro se acalmava. Eu parava e ele voltava. Eu cavava por uma causa que não entendia, por um nome que não sabia, sendo guiado pelas palavras fantasmagóricas de uma acusação escrita no ar. De repente, a pá bateu em algo. Não era a madeira de um caixão, era algo mais duro e raso. Eu me ajoelhei e com as mãos limpei a terra. O que encontrei me fez gritar, mas meu grito foi abafado pela neblina. Estava ali, a apenas 30 centímetros de profundidade. Não um caixão, mas um pequeno baú de madeira podre. O tipo de baú antigo que se usava para guardar documentos ou joias pequenas. No momento em que meus dedos tocaram a madeira fria, o sussurro parou. A neblina, que estava agitada, tornou-se totalmente imóvel. Abri o baú com a pá. Dentro não havia ossos nem joias. Havia apenas uma pasta de couro mofada. E dentro da pasta, um testamento anulado e uma fotografia de uma jovem idêntica à foto do túmulo de Clara. Uma sepultura a 10 metros de distância, mas que tinha morrido de doença súbita. O testamento mostrava que ela havia sido deserdada após sua morte, o que era legalmente impossível, e havia sido enterrada ali para evitar a exumação. Eu encontrei a evidência de um crime de família, orquestrado para roubar a herança de uma jovem. Eu tapei o buraco e guardei o baú. O silêncio na neblina era total. O morto havia falado. Eu levei as provas à polícia na manhã seguinte e o caso foi reaberto. Mas eu nunca mais voltei para trabalhar no Morada da Paz. Eu sabia que se a neblina podia ser uma tela de comunicação, ela também poderia ser uma testemunha. Eu me tornei um homem que teme a previsão do tempo. Hoje, quando a neblina desce para a cidade, eu fecho as janelas e as cortinas. Não por medo de ver, mas por medo de ser o único escolhido para ler a próxima e fria mensagem escrita na tela branca do AI. Meu nome é Nestor. Trabalhei no cemitério São Miguel por 30 anos. Nunca tive medo da escuridão, mas passei a temer o que o silêncio permitia ouvir. O São Miguel tinha uma ala que chamávamos de Recanto das Artes, onde jaziam músicos e poetas da cidade. O túmulo que me causava pavor era o do maestro Amadeu, falecido na década de 1950. Era uma sepultura simples de terra,
no lote 13. Na minha rotina noturna, o silêncio era interrompido por um fenômeno que eu inicialmente atribuí à acústica do cemitério. Eu ouvia música. Não era rádio nem som de fora. Era uma melodia clara, melancólica, de piano e violino, vindo da direção do Recanto das Artes. A primeira vez que eu vi, pensei que fosse o vento nas árvores, mas o som era complexo, com notas definidas. Fui inspecionar. O som era forte perto do lote 13, o do maestro Amadeu. Ao me aproximar, o som se tornou estranhamente distorcido. A melodia parou de vir de fora, começou a vir de dentro da minha cabeça, como se o som estivesse sendo transmitido diretamente para o meu tímpano, mas sem passar pelo ar. E o mais assustador, o som do violino era de uma desafinação angustiante. Era a mesma melodia, mas o violino errava todas as notas, raspando as cordas em uma dissonância dolorosa. O piano, no entanto, mantinha perfeição rítmica. Era como se dois músicos estivessem tocando juntos, mas um estava irremediavelmente arruinado. Eu fugi. Na noite seguinte, voltei, levando um rádio de pilhas. Eu liguei a música alta para abafar o som. Não adiantou. O rádio tocava sertanejo, mas por baixo, a música do maestro Amadeu, o piano perfeito e o violino desesperado, continuava a ressoar dentro da minha mente. Certa manhã, procurei o lote 13 nos arquivos. Descobri que o maestro Amadeu era um gênio da música, mas sofreu uma lesão nervosa que paralisou a mão esquerda pouco antes de morrer. Ele era um pianista incrível e um violinista mediano. Sua morte, diziam que foi de tristeza, ao perder a capacidade de tocar. O terror se cristalizou. O piano que eu ouvia era o som de sua memória musical intacta, a parte do cérebro que ele ainda controlava. O violino desafinado era o som de sua frustração física, a mão paralisada que ele nunca mais conseguiu usar. O maestro não era um fantasma. Era uma gravação de sua última e perfeita dor. A punição por ter descoberto isso foi o silêncio. Uma noite, enquanto eu estava perto do lote 13, a música parou abruptamente. O silêncio total retornou. E eu senti um alívio imenso, mas o alívio durou apenas 1 segundo. Olhei para o chão e notei que a terra do lote 13 estava estranha. Estava seca e compacta, exceto por uma pequena mancha. Uma única chave de piano estava em cima da terra, preta e polida, como se tivesse sido expelida de um instrumento. Eu peguei. Estava gelada. No momento em que meus dedos fecharam o metal, o som não voltou. Em vez disso, minha mão esquerda congelou. Não era frio, era paralisia. Não conseguia mexer meus dedos. Ouvi pela última vez o som do violino desafinado, agora muito mais baixo, acompanhado de um sussurro mental. Agora você entende a dissonância. Entendi que o maestro me havia passado uma parte da sua maldição, a incapacidade de tocar, para garantir que eu não perturbaria o seu lamento musical novamente. Eu devolvi a chave à terra imediatamente. A paralisia passou lentamente, mas a sensação de formigamento nunca me deixou totalmente. Eu me aposentei logo depois. Agora sou um homem que teme a música clássica e o silêncio. Eu sei que no lote 13, a orquestra da dor do maestro Amadeu continua a tocar. De vez em quando meus dedos ficam dormentes,
sinto a frustração de um violinista que erra a nota, lembrando-me que eu ouvi o que não devia e paguei um pedaço da dívida com a minha própria mão. Meu nome é Cássio. Fui coveiro no cemitério de Nossa Senhora da Paz, conhecido por seus túmulos antigos de mármore e granito preto, que ficam polidos e brilhantes após as chuvas. Eu tinha 25 anos de ofício, e meu medo sempre foi o oposto do que se espera. Não o que se move, mas o que é para ser estático e se recusa a ser. A origem do meu pavor está ligada ao túmulo de Dona Geni, uma senhora que havia falecido há 40 anos. Seu jazigo era simples, de mármore negro, e tinha uma característica comum da época: uma fotografia em porcelana embutida na lápide. O tempo havia desbotado todas as outras fotos daquela ala. Eram imagens fantasmas, em tons de sépia, mal se via o rosto. Mas a foto de Dona Geni era diferente. A imagem dela, de um preto e branco intenso, era perfeitamente nítida. Os olhos, escuros e penetrantes, pareciam manter todo o foco e a luz de uma fotografia recém-tirada. Certa manhã, durante a limpeza de rotina, notei que a moldura de metal da foto de Dona Geni estava solta. Por regra, eu deveria fixá-la. Ao retirar a foto para limpar a sujeira, tive a sensação de que estava tocando em algo orgânico em vez de cerâmica fria. Ao girar a placa para inspecionar o verso, vi que a parte de trás, que deveria ser de porcelana branca, era de um tom rosa pálido e úmido, com veias finas, como uma fina camada de pele. Assustado, larguei a placa de volta no mármore. O meu problema começou naquela mesma noite. Eu estava fazendo a ronda e passei pelo jazigo de Dona Geni. A foto estava lá, nítida como sempre. Mas ao passar a lanterna, notei uma mudança sutil e impossível. O cabelo na foto estava diferente. Na foto original que eu havia inspecionado, Dona Geni tinha os cabelos presos em um coque. Agora, a imagem mostrava seus cabelos soltos, caindo pelos ombros, mas mantendo o mesmo rosto e a mesma roupa. O terror me dominou. Não era um fantasma saindo do túmulo, era a imagem se adaptando, se atualizando. Nos dias seguintes, o pavor se tornou uma rotina insuportável. A foto de Dona Geni estava se transformando lentamente, refletindo uma série de pequenas mudanças, como se a alma ali aprisionada estivesse viva e evoluindo dentro daquela prisão de porcelana. Em um dia de chuva forte, a foto apareceu com gotas de água escorrendo dos olhos da imagem, mas o resto da cerâmica estava seco. Em um dia de sol escaldante, o rosto da foto de Dona Geni estava piscando, com o olho direito ligeiramente fechado e o esquerdo aberto. O ápice veio em uma madrugada, enquanto eu estava a 10 metros, observando de longe. A foto de Dona Geni começou a brilhar com uma luz interna e amarelada. O brilho era fraco, mas perceptível na escuridão. O brilho se intensificou e o corpo da foto, a parte dos ombros para baixo, começou a se tornar turvo, como se a tinta estivesse se dissolvendo. Apenas o rosto permaneceu nítido, fixo em mim. E então, o rosto na foto fez algo que me fez correr e nunca mais olhar para trás. Ele sorriu. Não era um sorriso gentil, era um sorriso forçado, tenso, de quem está tentando se comunicar sem poder falar. No mesmo instante, ouvi um som rascante, como giz na lousa, e senti que meus pés estavam atolando na brita. Quando olhei para baixo, o terror era palpável. A brita não estava me segurando. Debaixo do meu pé, havia um pedaço de papel branco e úmido, que parecia ter saído da terra. Eu peguei e a luz amarelada da foto se apagou. O papel estava em branco, exceto por uma linha escrita à mão, com uma letra antiquada e elegante. Eu não consigo desbotar, Cássio. Entendi que Dona Geni estava presa ali por sua própria força de vontade, recusando-se a desbotar com a memória e o tempo, e usando sua foto como uma janela para manifestar sua eterna vigília. Ela não podia sair, mas podia se manter viva na imagem. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca mais me aproximei de um cemitério ou olhei fixamente para fotografias antigas. Eu sei que Dona Geni está lá. E se você for ao cemitério Nossa Senhora da Paz, no jazigo de mármore negro, encontrará a única foto perfeitamente nítida da ala.
mas cuidado ao tocá-la ou observá-la por muito tempo, pois a alma que se recusa a desbotar está sempre procurando por alguém para piscar. Meu nome é Genivaldo. Por 35 anos, trabalhei no Cemitério Vertical da Paz, um sistema moderno de gavetas de concreto empilhadas em blocos gigantes. Para mim, a morte era organizada, catalogada e, acima de tudo, fixa. Esse sistema me deu a ilusão de controle, até que ele se desfez. O Cemitério Vertical da Paz tinha blocos que iam do nível do chão, gaveta A, até o nível mais alto, no 8º andar, gaveta H. A gaveta que começou o meu tormento era a gaveta C212, no 3º andar, onde o Sr. Vicente foi sepultado há 1 ano. O Sr. Vicente tinha sido um grande professor de dança e sua família, muito devota, o visitava toda semana. O problema começou após um forte temporal. Fui inspecionar os blocos externos em busca de rachaduras. Cheguei ao 3º andar e, ao passar pelo bloco C, notei algo impossível na gaveta C212, a do Sr. Vicente. A placa de mármore com o nome dele estava lá, mas estava ligeiramente torta. Inclinei-me para endireitá-la, mas o mármore estava fixo. O que estava torto não era a placa, mas a própria gaveta de concreto. Ela estava inclinada a uns 5 graus para a direita, como se o caixão lá dentro tivesse tombado. Fiquei perplexo. O concreto é sólido, as gavetas não se movem. Tive que usar todo o meu peso para empurrá-la de volta para a posição horizontal. O concreto raspou contra as gavetas vizinhas com um som seco e baixo. Na manhã seguinte, voltei. A gaveta C212 estava torta novamente. E desta vez as gavetas C211 e C213, os vizinhos do Sr. Vicente, estavam ligeiramente inclinadas para fora, como se tivessem sido empurradas pelo movimento da gaveta central. O gerente achou que era o assentamento da estrutura e mandou reforçar os pilares. Mas eu sabia que não era geologia, era o conteúdo se movendo. Naquela noite, eu fiquei de tocaia, escondido na escada de incêndio, observando o bloco C. À meia-noite, a luz da lua batia diretamente na fileira. Eu observei, imóvel, por mais de 1 hora. Então, começou. Não houve som. A gaveta C212 lentamente começou a inclinar-se para a esquerda. O movimento era suave, gradual e impossível. Assim que a C212 atingiu cerca de 10 graus de inclinação, a gaveta C213, à direita, começou a inclinar-se para a direita, correspondendo ao peso deslocado. E então, o que veio a seguir foi o verdadeiro horror. As gavetas não estavam se movendo de forma caótica. A gaveta C212, Sr. Vicente, inclinou-se para a esquerda. A gaveta C213, vizinho, inclinou-se para a direita. Depois a C212 retornou ao centro e a C211, vizinho da esquerda, inclinou-se para a esquerda. Era um balanço rítmico, coordenado e sem som. As gavetas estavam se movendo como parceiros de dança, em uma valsa lenta e eterna dentro do concreto. Lembrei-me, o Sr. Vicente era professor de dança. Ele não conseguia ficar parado. Ele estava dançando em sua gaveta e estava convidando os vizinhos para serem seus parceiros. Eu olhei para as placas. O Sr. Vicente, o professor de dança, no meio. À esquerda, a Sra. Rosalina, descrita nos arquivos como uma mulher de vida muito reclusa. À direita, o Sr. Durval, um contador que mal saía do escritório. O mestre de dança estava forçando seus vizinhos a se moverem em sua solidão eterna. Na manhã seguinte, eu disse ao gerente que o problema estava resolvido, mas eu sabia que não. Naquela noite, voltei ao bloco C. Eu não precisava mais olhar. Eu podia sentir o movimento no chão de cimento. Fechei os olhos e me concentrei no som silencioso do concreto raspando contra o concreto vizinho.
Eu podia distinguir 3 tipos de movimento: a força do Sr. Vicente, a gaveta central; a rigidez hesitante da Sra. Rosalina, movimento lento e curto; e a descoordenação do Sr. Durval, movimento rápido e desajeitado. Eu me tornei o único público de um balé de gavetas, em que a música era o silêncio da noite e a coreografia era a eterna solidão do professor de dança. O horror final veio quando, em uma das minhas últimas rondas, notei que a gaveta C212 estava perfeitamente alinhada. Mas 2 novas gavetas no andar de baixo, gavetas B, estavam agora ligeiramente inclinadas para fora. O Sr. Vicente estava recrutando novos dançarinos. A valsa estava se espalhando pela estrutura. Eu pedi demissão no dia seguinte. Eu percebi que um cemitério vertical não prende os mortos sob a terra, ele os empilha, e no silêncio da noite permite que eles interajam. Hoje, evito qualquer estrutura onde as coisas são empilhadas, e se eu vejo 2 gavetas ou caixas empilhadas em um armazém, fico parado esperando o ritmo, porque eu sei que no vertical da paz, a valsa das gavetas continua, e o professor Vicente está sempre procurando o próximo parceiro. Trabalho no mesmo cemitério há 28 anos. Quando você passa tanto tempo entre os mortos, aprende a ignorar certos ruídos. O estalar da madeira velha, o vento que soa como passos, as árvores que gemem quando o clima vira. Mas naquela noite, nenhuma daquelas explicações servia. Eu tinha ficado além do horário porque enterramos, de tarde, um homem desconhecido. Sem certidão, sem família, sem fotos, só um corpo encontrado na estrada velha. Pela aparência, parecia ter vivido uma vida dura, mas há muitos anos aprendi a não me apegar a histórias que não posso confirmar. O dever era enterrá-lo, e isso eu fiz. Quando o sol desapareceu de vez, o cemitério ficou mais escuro do que o normal. As lâmpadas no caminho falharam todas ao mesmo tempo, como se alguém tivesse desligado a energia só daquele pedaço. Levei isso como sinal de que era hora de ir embora. Guardei a pá no galpão e travei a porta. Estava caminhando em direção ao portão quando ouvi o primeiro som. Era um ritmo irregular, toque, 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 como alguém batendo com os nós dos dedos em madeira oca. Parei. Olhei ao redor. Nada. Pensei que fosse algum animal preso. Raposas às vezes caem em covas mal tampadas. Levei a lanterna comigo e fui seguindo o som. Cada passo me dava a impressão de que não deveria estar ali, mas minha curiosidade venceu. O barulho ecoava do lado antigo do cemitério, onde os túmulos são tão velhos que algumas lápides já não têm nome. Quando a luz da lanterna finalmente alcançou a origem do som, meu estômago se revirou. O túmulo recém-fechado, o do homem sem nome, estava levemente afundado, como se algo pesasse por baixo da terra recém-virada. E o som continuava. Toc, toc, toc. Meu primeiro impulso foi racional. Talvez o caixão tivesse cedido, isso acontece. Madeira velha, peso mal distribuído. Mas, então, o som mudou. Passou de batidas para um arrastar áspero, como algo raspando de dentro para fora. Meu peito ficou gelado. Aproximei-me devagar. A terra começou a tremer levemente, e aquilo não era normal. Não era nada natural. Eu deveria ter corrido, mas alguma coisa me obrigava a ficar ali, como se eu estivesse sendo chamado. Quando me inclinei para olhar mais de perto, ouvi a voz. Não era clara, não era humana no sentido que estamos acostumados. Era baixa, abafada,
como se alguém falasse com a boca cheia de terra e só dizia uma palavra, repetidamente: Abra. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo, mas o pedido persistia, mais forte, como se estivesse perdendo a paciência. Abra! Abra! E então a terra estufou. Um pedaço do solo se levantou, como se algo empurrasse por baixo. Eu dei um salto para trás e caí sentado nas pedras do caminho. A lanterna escorregou da minha mão e rolou alguns metros, iluminando tudo de um ângulo estranho. Foi nesse clarão torto que vi a mão. Não era carne viva, não era exatamente morta. Era uma mão cinzenta, ressecada, como se tivesse sido esquecida por décadas sob a terra. Mas os dedos se mexiam, devagar, mas se mexiam. Eu não gritei, não consegui. Fiquei apenas observando aquela mão tentando se agarrar ao ar frio da noite, como um náufrago desesperado. A terra continuou se abrindo, cedendo ao movimento que vinha de baixo. A voz agora era mais clara, ainda abafada, mas sem dúvida nenhuma, pedindo a mesma coisa. Abra, por favor. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Um instinto antigo, animal, tomou conta. Levantei-me tão rápido que minhas pernas quase não me obedeceram. Corri. Corri sem olhar para trás, tropeçando nas raízes tortas, esbarrando em cruzes de metal enferrujadas. Alcancei o portão, fechei-o com força e não parei até estar do outro lado da rua. Só quando alcancei a luz laranja do poste, percebi que estava chorando. Não de medo. O medo veio depois. Era uma mistura estranha de tristeza e horror, como se aquele pedido, aquele "por favor", tivesse grudado na minha mente. No dia seguinte, voltei ao cemitério acompanhado de 2 colegas. O túmulo estava normal, sem terra revirada, sem sinais de movimento. Só a pá que eu havia deixado guardada no galpão estava apoiada ao lado, cravada na terra recém-virada. Ninguém admitiu ter colocado ali, e ninguém ouviu nada naquela noite, além de mim. Ainda trabalho aqui, mas desde aquele dia evito fazer enterros depois das 5. E quando caminho pelo setor antigo, evito olhar para o túmulo daquele homem sem nome, porque, às vezes, quando o vento passa entre as lápides, eu juro que ouço novamente o murmúrio, suave, paciente, esperando. Abra. Quando entrei para trabalhar no cemitério municipal de Santa Brígida, eu tinha apenas 21 anos. Não era um emprego que sonhei em ter. Ninguém sonha virar coveiro. Mas pagava bem o suficiente para eu ajudar minha mãe e juntar algum dinheiro. No começo, eu tratava tudo como trabalho simples. Abrir cova, fechar cova, limpar ferramentas, cortar mato. A morte era rotina. E quando é rotina, qualquer estranheza parece imaginação. Demorei anos para aprender que algumas noites não são imaginação. Algumas noites são avisos. Naquela época, eu fazia muitos turnos sozinho. A equipe era pequena e quase sempre um de nós ficava responsável por fechar o cemitério e fazer uma última ronda. A minha função naquela noite era justamente essa: trancar, apagar as luzes, fazer a ronda final e ir para o alojamento. Choveu forte o dia todo. A terra estava tão encharcada que qualquer passo afundava um pouco. O cemitério cheirava a barro fresco e flores podres, combinação típica de enterro recente. E havia 2 naquela manhã, lado a lado. Quando comecei a ronda, notei algo estranho logo na entrada da ala leste.
Havia pegadas. Pegadas pequenas, descalças, como de criança. Só que iam na direção contrária. Em vez de virem da entrada para dentro, elas vinham de dentro para fora. Parei por um instante e tentei achar uma explicação racional. Talvez algum visitante tivesse entrado antes da chuva e saído correndo. Talvez alguém tivesse se abrigado ali durante a tempestade. Talvez. Mas nenhuma das alternativas fazia sentido porque as pegadas não existiam na parte seca antes da porta. Só estavam dentro. E sumiam logo depois do portão. Eu deveria ter chamado os outros. Mas fiz o que coveiros jovens e estúpidos fazem. Fui olhar de onde vinham. Segui as pegadas pela ala leste até um ponto onde elas se confundiam com marcas de água. A chuva tinha borrado quase tudo, mas ainda dava para ver onde terminavam. Bem ao lado de uma sepultura antiga, isolada, com um crucifixo de madeira apodrecida. O nome na lápide mal dava para ler. Só uma parte do primeiro nome permanecia intacta. Mi. O resto estava corroído pelo tempo. A coisa toda era esquisita, mas eu tentei não me impressionar. Fiz a ronda inteira, anotando mentalmente tudo que precisava ser limpado no dia seguinte. Quando terminei, voltei para a casinha dos fundos. Antes de entrar, olhei para trás, por hábito. Foi então que vi. No meio do cemitério, no setor das covas mais antigas, uma sombra se movia. Devagar, como se fosse alguém muito cansado. Minha primeira reação foi achar que era um ladrão. Já tínhamos pego alguns tentando roubar bronze das lápides. A segunda foi perceber que aquela figura não fazia barulho algum. Nenhum passo, nenhuma respiração pesada. Era só um movimento lento entre as cruzes. Peguei minha lanterna e, contra todo o bom senso, voltei. Atravessei o corredor de ciprestes até chegar perto o suficiente. Iluminei. E tudo dentro de mim gelou. Não era um ladrão. Era um homem, ou o que restava dele, vestindo roupas antigas, completamente encharcadas, como se tivesse passado o dia inteiro debaixo da terra úmida. Sua pele tinha uma cor estranha, acinzentada, e seus olhos eram opacos, como de quem não enxerga desde que o mundo era novo. Ele dava passos lentos, arrastados, na direção da sepultura com o nome corroído. Aquela mesma. Mig. Foi então que percebi. Ele estava se movendo para voltar. Ei, disse eu, sem pensar. Ei, você tá bem? Foi idiota, eu sei, mas era automático. A figura parou. Não virou a cabeça para mim. Não fez barulho. Apenas ficou imóvel, como se estivesse esperando algo. E então, os dedos de sua mão direita se mexeram. Um movimento lento, rígido, como se os ossos protestassem. E ele apontou para mim. Não de um jeito agressivo. Parecia mais um chamado. Depois apontou para sua sepultura. E depois, de novo para mim. Eu não entendi, mas meu corpo entendeu antes da minha mente. Sem saber porquê, senti um arrepio subir pela espinha, como se o ar tivesse ficado repentinamente gelado. Dei um passo para trás. Nesse instante, a figura finalmente virou o rosto na minha direção. E o que eu vi não era ódio, não era dor. Era tristeza profunda, de alguém que não sabe se pertence ao que ficou em cima da terra ou ao que ficou embaixo. A boca dele abriu, devagar, como se a mandíbula tivesse emperrada. E do fundo da garganta saiu um som arranhado, fraco. Casa. Foi assim. Uma única palavra. Casa. Depois disso, ele cambaleou, virou-se de novo para a sepultura e se deixou cair nela, como uma bolsa de ossos que finalmente aceitava que a noite havia acabado para ele.
A terra ao redor afundou um pouco e aquele homem, ou o que quer que fosse, desapareceu debaixo do próprio túmulo, sem deixar uma marca, sem levantar poeira. Fiquei ali por muito tempo, sem saber se devia correr ou rezar. No dia seguinte, contei para o administrador. Ele disse que, segundo os registros antigos, naquela sepultura estava enterrado Miguel Arantes, um homem que morreu em 1919, vítima de febre. Diziam que ele costumava fugir de casa quando criança. Sempre voltava de madrugada, andando sozinho pela rua, com medo do escuro. Só voltou a entrar em casa quando ficou doente e nunca mais saiu de lá vivo. O administrador olhou para mim sério e disse que se um dia vir algo parecido, deixa voltar. Às vezes a terra chama quem perdeu o caminho. Eu aprendi e nunca mais ignorei pegadas que começam de dentro.